É impressionante como um homem honesto ameaça tanto a velha política, aqueles que estavam acostumados com o jeitinho petista de governar o Brasil. Eu sou Rafael Lima e agora vou falar sobre o Marco Antônio Villa, esse historiador metido a cientista político e comentarista político que vive falando besteiras há muito tempo. E agora ele falou que o Bolsonaro só é presidente do Brasil por causa do Adélio Bispo que enfiou a faca nele e que o Bolsonaro tem que agradecer ao Adélio por ter dado aquela facada no até então candidato a presidente da República em 2018. É um absurdo atrás de outro e eu ainda não consigo entender como tem tantas pessoas que seguem esse cara, tantas pessoas que ainda consideram ele inteligente. Parece que ele não tem outro assunto para falar se não for criticar e atacar o Bolsonaro. Não sei se ele está ganhando dinheiro para fazer isso ou se ele realmente acredita nessas besteiras que ele fala. Um cara que, segundo ele, é professor, tem uma carreira brilhante, uma vida de estudos para se prestar a esse tipo de desserviço à população. Um papel ridículo, um papel lamentável. Assista só. O que é que o Bolsonaro tem? Não tem o que é que a Baiana tem? Então, o que é que o Bolsonaro tem? Ele deve ter uma coisa que explica que ele está aí como presidente do Brasil há 1 ano e 7 meses. E alguns dizem, inclusive, que é um forte candidato à reeleição. Eu duvido, porque em 2022 ele não estará na presidência do Brasil, porque o ordenamento legal brasileiro e a Constituição vai retirá-lo, porque não é possível a gente conviver com o chefe do Morcrim. E não faltam, infelizmente, né, as vinculações. Por exemplo, Rachadinha, quando tem essa comprovação dele, ele comprou 14 imóveis em uma década com a segunda esposa, de parte com dinheiro vivo, é crime, rachadinha, né? E por valores inferiores ao do mercado, vendendo por 5, 6 vezes mais. Então eu fico pensando, como é que explica que ele está lá, belo e folgazão, ficou lá um tempo em isolamento, né? Conviveu com as emas, não muito bem, teve alguns problemas com as emas, ficou ali, fez as lives patéticas, coisas que, meu Deus do céu, dá vontade de chorar, de ver aquilo, fez, tudo. Agora voltou ao normal, já está começando a falar, falando um monte de bobagem. Então eu fico pensando e brincando, o que é que o Bolsonaro tem? Né? Bem, aí alguém vai dizer que ele tem apoio popular. De massa? Aonde é apoio popular? Aquelas manifestações de 200, 300 pessoas em Brasília, ou de 50 pessoas na Avenida Paulista? Não tem. Então, não tem apoio popular. Né? Você vai procurar, você não encontra. Aí vem a questão, né? Não, ele é um líder carismático, no sentido weberiano, hipótese alguma, ele é um líder carismático, né? Não tem nada de líder carismático a figura do Bolsonaro. Bem, então ele não tem. Dá dó do Bolsonaro, inclusive ele foi salvo dos debates na campanha em 2018 pelo bispo. Ele deve, o Adélio Bispo, ele tem de rezar para o Adélio Bispo todo dia falar: Adélio, que bom que o dia 6 de setembro você estava em Juiz de Fora. Porque, imagina ele num debate, ele só participou de um, ele trouxe uma colinha marcada na mão. Quando a Marina fez uma pergunta, né? Isso é fácil, vocês podem constatar, tá aí as fotos, etc. Tal. Ele ainda fala que o presidente Bolsonaro não tem apoio popular. Agora, já que ele é tão inteligente, por que ele não responde essa pergunta para si mesmo? Como que uma pessoa que, segundo ele, na opinião dele, não tem preparo, não tem apoio popular e não tem competência, consegue se tornar presidente da República e permanecer, onde tem mais de 40 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro e nenhum vai adiante? Como se o povo não está ao lado do Bolsonaro? As últimas pesquisas mostraram, inclusive a revista Veja, que é uma revista completamente contra o nosso presidente, mostraram que o Bolsonaro já está reeleito para 2022 se as eleições fossem hoje, e que ninguém venceria ele no segundo turno, enquanto no primeiro turno ele está com 32%
de aprovação segundo os esquerdistas, tá? Minha opinião, tenho certeza absoluta que ele tem infinitamente mais do que isso. Mas isso é segundo as pesquisas daqueles que falavam que ele não tinha a mínima chance de ganhar e que ele perderia para qualquer um no segundo turno. Então, segundo esse pessoal aí, o presidente Jair Bolsonaro tem 32% no primeiro turno e o segundo lugar é o Lula com 12% das intenções de voto. Eu duvido que o Bolsonaro não tenha pelo menos 65% do povo brasileiro ao lado dele, do eleitorado. Bolsonaro, sem fraude e com voto impresso, é eleito no primeiro turno com 65% fácil. E o segundo colocado, se ficar com muito mesmo, é 25% ou numa faixa aí de 10 a 20%. Não passa disso. Essa é a minha opinião pessoal. Mas vem aí esse historiador Marco Antônio Villa, que se acha tão inteligente, que se acha tanto, pensa ser o dono da razão. É completamente cheio de si, dominado pelo ego, pela soberba. Um homem que sequer se coloca no lugar do próximo. Uma coisa é eu não concordar com uma pessoa, achar a forma dela errada, eu até acreditar que essa pessoa é despreparada. A outra coisa é dizer que ela tem que agradecer quem tentou matá-la, sabe? Isso é de uma desumanidade. Isso demonstra uma falta de empatia ao próximo, uma falta de humanidade, uma falta de caráter. Você pode ter conhecimento, pode ter estudo, pode ter formação, pode ser famoso, pode ter o que for. Se você não tiver amor ao próximo, se você não tiver humanidade, se você não se colocar no lugar das outras pessoas, você nunca será nada. Essa é a grande realidade da vida. O dia que o Marco Antônio Villa morrer, o sucesso que ele pensa ter não significará nada. No máximo vai deixar os seus bens para os seus filhos ficar brigando, seus filhos e netos, sua família brigar entre si, quando em alguns casos um chega até matar o outro ou vira a cara, se afastam, fica uma guerra por causa dos bens do falecido. É isso que o Marco Antônio Villa tem deixado. Um homem desse que fala isso, que fala uma atrocidade dessa, não é digno de respeito, não merece ser representante de alguém, não pode ser aceito como porta-voz de ninguém, a não ser daqueles bandidos marginais que não só apoiam Adélio Bispo naquela facada, mas também gostariam de ter feito aquilo, de ter sido autor da facada, como muitos que estão na cadeia por fazer o mal para os outros. Então, o Marco Antônio Villa é tão mau caráter quanto um bandido que assalta uma idosa num ponto de ônibus, como um homem que espanca uma criança, ou até mesmo como um assassino, um homicida, porque um cara que comemora a facada contra uma pessoa que luta pelo Brasil. Uma coisa é você não ter dó de bandido, outra coisa é você desejar a morte de alguém por essa pessoa pensar diferente de você, ou até mesmo você, dentro da sua arrogância, dentro da sua prepotência, dentro do seu ego estupidamente grande, da sua soberba, dentro da sua cegueira que não permite se enxergar, ver de fato quem realmente você é, achar que alguém deva morrer porque você simplesmente pensa ser superior àquela pessoa. O Marco Antônio Villa, ele acha então que ele é melhor que o Bolsonaro e que se ele fosse o presidente do Brasil ele faria melhor? Por que ele não se candidata? Se candidata, Marco Antônio Villa, confie no teu potencial, você não é tão preparado? Por que você não se torna presidente do Brasil? Tenta a chance. O que te impede de fazer isso? O medo de passar vergonha? O medo de não ter 1% das intenções de voto? Ou a falta de preparo político? Ou você simplesmente é um acomodado que gosta de dar pitacos e falar besteiras como se fosse inteligente, querendo passar uma intelectualidade que não tem? Como alguém que pensa ser tanta coisa, mas na verdade não é nada e nunca vai ser nada. Ainda que tenha muitos bens materiais, para onde ele for quando morrer, não vai poder levar nada, mas vai ficar todas essas besteiras faladas, a sua hipocrisia de morder e assoprar, como muitas vezes ele fez, e esse mau exemplo que ele está dando a toda a população brasileira. Pessoal, quero te pedir, se você não for inscrito em meu canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e também me siga nas redes sociais. Rafael Lima, meu Facebook, meu Instagram, @RafaelLimaYD, e meu canal no YouTube Brasil e Política.
Vamos juntos lutar contra esse povo, vamos fazer valer a nossa liberdade de expressão e combater esses que querem a destruição do Brasil. Até a próxima!